Olá, Tiago. Olá, todo mundo. Deixa eu tentar colocar aqui. Tentar ficar aqui. Vou chamar aqui o Herbert. Oi, Daisy. Olá, tudo bom? Tudo bom? Bom estar com você. Bom Com demais. vocês todos. Olá, todo mundo. Tô dando os aceninhos aqui pra galera. Só você, Herbert, pra me pegar pra uma live, porque acho que é a minha primeira live, viu? Eu até peguei umas dicas Ah, é? pro pessoal, Tá é. brincando. Ah, é? Você costuma fazer mais gravações da turma, postar, né? Comentários. Eu edito, eu vou até ver se eu consigo editar esse vídeo. Olá, todo mundo. Às vezes a pessoa não tá com o som disponível, né? Aí dá para ler, se a gente colocar a legenda aí, Renê. O Renê é do 4 de 15, que eu te falei, que o pessoal tem que te entrevistar aí depois, fazer um podcast. Ah, legal. Eles até teve um contato aqui. Seu, Ah, acho que foi você que sugeriu, né? Ou foram é. eles, não sei. Ah. Oi, vem cá. Oi. Esse aqui é o meu cachorrinho velocista aqui, ó. Vem cá, oi. Ele fica todo tímido, ó. Pega 70 por hora ele. Ele. É. Tudo bom? Ô, 70 Lu, por cadê a hora? Daisy aqui? Você lembra dela? Fala oi. Clara Olha é lá. criança. Ei, Luca, tudo Oi, bom? Deise, tudo bem? Esse é o meu barreirista aí, ó. Já tá Como ganhando é que do você pai. tá? Ô, Herbert, Ah, eu montei pelo menos um roteirinho aqui, mas nada muito fechado, não, sabe? Uhum. Ei, Renan, bom? Só para a gente ter, assim, mais ou menos uma ideia do que a gente ia abordar. E aí eu queria começar assim. Ei, Carmen, saudades de vocês. Bom, aí eu tava pensando de você falar um pouquinho. Eu não sei se todo mundo me conhece, né? Eu sou responsável pelo Instagram Ciência do Exercício. E eu sou formada em Educação Física e Pedagogia, fiz mestrado com o grupo do professor Herbert. Quem me orientou foi a Carmen, que apareceu agora aí. Trabalhei com diabéticos e hipertensão. Fui muito bem orientada. E depois eu fui para a UFMG, eu fiz meu doutorado. E tô fazendo um pós-doutorado agora. O Maicon, o coordenador do curso, tá aí, coordenador do curso da pós-graduação. Presença ilustre do Michael. Bom, Samuel, o pessoal todo aí. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Herbert, sobre você, sua carreira como professor, atleta, pesquisador, enfim. Aí você falar um pouquinho aí da sua trajetória, não sei se todo mundo te conhece. Uhum. Tá. Bom, obrigado pela oportunidade de me convidar. Eu sei que a minha presença aqui, para mim, ela representa também a presença de todas as pessoas que eu já orientei, que estão no grupo hoje, a Universidade Católica, os atletas master do Brasil, né? Porque hoje nós estamos estudando atletas master. Então é muito bom poder ter essa oportunidade de passar conhecimento, de representar todo esse pessoal que a gente nunca sozinho a gente não consegue nada, né? E inclusive quando eu defendi o meu mestrado, eu fiz uma dedicatória ao meu treinador de atletismo, porque lá atrás, quando eu comecei a treinar, né, eu nem imaginava que o impacto que ele ia ter na minha vida, né? Você colocou que começou para mim a educação física, começou numa pista de atletismo, um menino que não gostava de exercício, que era meio preguiçoso, não gostava de aula de educação física, e eu estava já com muitas amizades, que são meus amigos hoje ainda, mas muitos foram mexer com drogas, foram para um caminho diferente, sabe?
E eu estava nessa encruzilhada, assim, eu estava nesse meio aí quando surgiu um professor de educação física na escola, A fiz sua uma mãe, seletiva. live, Hã? ela, a sua mãe falou que está assistindo a live que você orienta ela. Desde os Ah, 40. é. Pois é, os meus pais fazem exercício já há quase uns 20 anos. Eu botei eles para fazer exercício lá na academia do Fernando, né? Aí esse professor de educação física lá, que minha mãe conquistou muito ele com as lasanhas que ela fazia de final de semana, né, mãe? Aí ele me levou pro treinamento, né? Eu não era muito disciplinado, não gostava muito das coisas, mas comecei a gostar do treinamento, porque eu tive um destaque, venci umas corridas lá na região, e aí aquilo me remeteu depois para a educação física. Os meus pais no início não eram muito, não queriam aprovar muito a minha ida para a educação física, porque eles achavam que não ia dar muito resultado para mim, né? Mas aí eu fui, continuei treinando, fui para a educação física, fazer lá em Rio Claro, sempre associando o treinamento em atletismo com os meus estudos. Aí lá em Rio Claro, na Unesp de Rio Claro, eu conheci o professor Eduardo Cocobum, e por lá eu fiz a minha iniciação científica, daí conheci o professor Vilmar Baldissera, da Universidade Federal de São Carlos, prestei lá com ele. Na época eu estava desenvolvendo uns estudos em colaboração também com o professor Benedito Sérgio Denadai, que orientou a Carmen na época, o Denadai, e aí eu adorava bater papo com o Denadai, falar de pesquisa e tal. Aí eu fui me espelhando nele só para querer ser produtivo, escrever artigos e tudo, e aí meu mestrado correndo, prestei um concurso na Federal do Mato Grosso e virei professor universitário numa universidade federal antes mesmo de terminar o mestrado. Isso foi em 96, né? 95 para 96. Daí, quando eu defendi o meu mestrado, inclusive eu coloquei como uma dedicatória aquele professor, o Pirrolo, que me levou para os treinamentos, me introduziu ao atletismo e tal, porque tudo começou lá. E depois, sempre levando uma vida ativa e estudos. Fui fazer o doutorado na UFSCar, depois um doutorado de sanduíche lá na Florida State University, em Tallahassee, a capital da Flórida. Aí vim orientar na Católica de Brasília, quando eu defendi meu doutorado. Tive uma passagem pela Universidade de Mogi das Cruzes antes, foi importante, lá conheci muitas pessoas importantes para a minha vida, como o Milton, foi meu primeiro aluno de iniciação científica. Através dele veio o Tiago Rosa, que foi o meu primeiro, meu orientado, meu supervisionei o pós-doutorado dele. O artigo saiu hoje, né? Muito feliz por essa publicação. Nitric Oxide. E daí o grupo aí, você participou dessa história. Ao longo dessa trajetória aí, eu vim para cá, era um programa de atividade física e saúde, e embora eu estava muito relacionado pesquisando muito avaliação funcional em atletas, não atletas, mas aqui era um programa de atividade física e saúde, e nós tínhamos publicado, nós fomos os primeiros no mundo a publicar um artigo sobre a determinação do limiar anaeróbio pela glicemia. Foi na European Journal of Applied Physiology, em 1999. Aí lá entrou na publicação, lá você vai ver que eu sou o primeiro autor e tem o meu orientador Vilmar. Lá tem como coautor o Vilmar Baldissera, vai ter o Eduardo Cocobum, tem a Carmen, tem a turminha toda aí que sempre participou da minha vida acadêmica, né? E foi muito legal ter essa publicação. Por causa desse limiar glicêmico, comecei a pensar na aplicação disso para um grupo especial, que era o diabético, né? Aí comecei a estudar diabetes, porque o limiar glicêmico, ele era uma intensidade, você começa a fazer exercício, a captação de glicose vai aumentando, né? Então você vai reduzindo a glicemia. A principal forma de controlar a glicemia de maneira não medicamentosa é o exercício físico. Então, agudamente, o exercício ia promovendo uma queda da glicemia. Aí, mas quando ultrapassava o limiar anaeróbio, a glicemia subia de novo. E isso depois eu fui observar nos nossos estudos que por conta dos hormônios de estresse, né? As catecolaminas, cortisol, glucagon, todos faziam a produção de glicose superar a sua captação, então invertia a curva. E aí, aqui é o limiar anaeróbio. Aquilo se aplicava para diabético. E quando eu tive a oportunidade de vir para Brasília, era um programa de mestrado em atividade física e saúde. Só tinha o mestrado na época, agora nós temos o mestrado e doutorado. E aí eu vim com um projeto desse limiar glicêmico nos diabéticos e controle da pressão arterial. Por quê?
Porque o diabético, embora seja uma doença metabólica, o desfecho é cardiovascular. Aí, com esses estudos, eu consegui recursos, consegui um primeiro projeto CNPq e depois um PROCAD, né? Que é um PROCAD que teve bolsas e teve como acomodar alunos, e nesse PROCAD a Deise participou. A Deise estava chegando, né, Deise? Aí você participou das coletas com os nossos diabéticos, a gente estudava a hipotensão pós-exercício, né? E aí, para isso, a gente tinha a colaboração do pessoal da UMC e da Unifesp. Aí lá da Unifesp entrou, na época, o Ronaldo, né? Pesqueiro, que depois veio o segundo projeto com o pesqueiro daí da UFMG, que já deve ter aposentado, né? Ele estava. E... Já está para aposentar? Ah. E é muito importante essa colaboração, né, Herbert, da gente, muitas vezes os grupos, eles ficam muito fechados. Eu fico vendo o quanto é importante essa interação entre os estados, entre as pessoas. Hoje, o seu grupo, vários doutores que você formou, mestres, estão aí espalhados no Brasil inteiro, né? Você acaba tendo uma rede de pesquisa mesmo, né? Isso é muito legal. Fico muito feliz, realmente, de olhar e ver você aí, ó. Ver o Puga lá na Federal de Uberlândia. Puga foi pai Foi agora. pai, foi pai. O Marcelo está numa universidade estadual aqui no Goiás. O Sérgio está lá em Petrolina, junto com o Ferdinando, que eles estão com o programa de mestrado lá em Petrolina. Eu não sei se eles já estão com o doutorado também, se aprovou, agora me esqueci. Tem a Gisela Arça, que foi parceira sua nas coletas também, que ela está lá na UFMT. Ela está coordenadora do programa lá de mestrado lá, na UFMT. Então, eu estou muito feliz. Tem muita gente esparramada por todo lugar aí e desempenhando bem, desempenhando bem. Tenho muito orgulho de cada um que passou por aqui, que eu tive a oportunidade de orientar. Eu agradeço a Deus, nem sei por que tem tanta gente boa que fica ao meu redor, né? E isso é sensacional, porque sem eles também eu não teria conseguido dar sequência aos projetos, né? Que dando sequência a esse projeto PROCAD foi a parte dos diabéticos, controle da pressão, hipotensão pós-exercício, o pessoal da biologia molecular. Quando veio, eu estava envolvido em exercício e doenças crônicas. Daí comecei a pensar, pô, esse negócio não está me deixando muito feliz. É legal contribuir a dose do exercício. A gente publicou bastante sobre exercício de alta intensidade, intensidade moderada, exercício resistido, exercício aeróbio, o horário do dia que faz exercício, muita coisa a gente publicou acerca dos aspectos do exercício aplicado para o diabético, hipertenso, né? Mas era melhor encontrar um jeito para entender e evitar que as pessoas ficassem diabéticas e hipertensas. E sendo essas doenças relacionadas ao envelhecimento, comecei a olhar para o atleta master, né? E o anti-envelhecimento, na verdade. Exatamente. Eu até ia te perguntar isso. Eu ia te perguntar, eu acho que tem pessoas aqui assistindo de várias áreas diferentes, né? A maioria são profissionais de educação física. E eu queria que você comentasse um pouquinho. É claro que você entrou aí como atleta master. Eu não esqueço uma competição que você ficou em primeiro aí. E eu lembro que você treinava no quintal da sua casa, assim, com os pedacinhos de pau ali. E os caras treinando em centros super, né? Com toda a estrutura. E você ali no quintalzinho e tal. Então, assim, a gente admira muito a forma como você consegue passar o seu conhecimento de fisiologia. Quem já assistiu aula com o Herbert sabe, ele é uma pessoa extremamente cativante, motivante. Ele tá lá, ele mostra, aí ele corre, ele faz. Então, assim, a pessoa realmente que ama o que faz, e isso é uma coisa muito importante para a nossa vida. Acho que a gente tem que levar isso para a nossa vida. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho, Herbert, sobre essas alterações que acontecem no nosso corpo à medida que a gente envelhece. E aí até, se você quiser falar um pouco até de você, em termos de treinamento, se você sentiu alguma redução de desempenho, eu era mais ágil, eu estou conseguindo manter. Como que você sente esse envelhecimento, assim, em termos fisiológicos, né, no seu estudo, nas pesquisas e em você mesmo, assim? Uhum. Tá. Então, é assim, como você colocou, né? Atividade física, treinamento sempre fez parte de mim, né?
Mesmo quando eu trabalhei e trabalho ainda com a saúde, sempre os estudos envolvendo desempenho junto. Porque eu adoro isso, adoro prescrever treino, periodização. E eu faço periodização nas populações especiais, eu tento aplicar de um lado para o outro, porque a gente tem que colocar em prática aquilo que sabe, né? A gente tem que ensinar o que sabe, aprender o que ensina e aplicar o que conhece, né? Na nossa própria vida. Senão não faz sentido. Isso é uma coisa que muita gente critica, né? Do profissional mesmo ser sedentário, né? Eu acho assim, ele pode não ter um biotipo, que é o biotipo que é considerado, né, sei lá, um biotipo ideal, mas eu acho que a pessoa tem que fazer exercício, né? Eu acho que a gente tem que dar o exemplo mesmo, né? Então, e da onde que vem essa questão, essa pergunta que você me fez, né? Dicas e um pouco da minha vida, como é que foi em relação a esse aspecto anti-envelhecimento e tal. Foi assim, eu já estava com... Quando eu estava no mestrado, assim, o meu orientador me chamou e falou assim, ó, agora chega desse negócio de treinar, porque agora você tem que focar nos estudos, tem que estudar, mestrado, momento é agora, não sei o quê. Aí eu falei assim, bom, vou dar uma segurada, falei, né? Aí reduzi um pouco, nem fui muito em competições. Aí eu senti que aquilo fazia parte de mim, não podia acabar assim. Aí continuei treinando escondido dele, viu, Vilmar? Continuei treinando escondido. Aí depois, passou um tempo, deu tudo certo, passei as disciplinas, coloquei meus dados e tal, aí voltei a competir um pouquinho, mas aí fui para Cuiabá, prestei concurso lá em Cuiabá, lá não tinha também atletismo, e eu estava para defender, fui dando uma segurada. Aí depois eu percebi que, mesmo um tempo sem eu treinar muito, mas eu estava fazendo musculação, eu percebi que eu ainda estava num vigor físico, porque eu tinha só 27 anos, pô. Nessa idade, você de um ano para o outro, você melhora sem treinar, às vezes, porque você ainda está... Você não está crescendo mais, mas ainda está desenvolvendo alguma maturidade fisiológica, alguma maturação, está sendo... Tipo, nível de testosterona ainda aumenta, às vezes, para algumas pessoas, nível de força. Não, e até no atletismo, você leva um tempo, né, até você atingir aí o seu desempenho aí, pico e tudo, né? Aí eu falei, não, eu entrei em umas provas, vi que dava resultado, falei, vou treinar mais. Continuei treinando e tal, e aí tanto é que eu fiz a minha melhor marca aos 32 anos, minha melhor marca pessoal, né? A hora que eu falei assim, agora eu vou parar, né? Porque já 32, aí a turma, não, vem, comprei mais um tempo aqui, aí eu fui para o clube de Araraquara, recebi até uma ajuda de custo, né? E eu já estava morando em Brasília. E aí eu gostava tanto de atletismo que eu fazia o seguinte, eu comprava as passagens aéreas, de quarta-feira a confederação colocava umas provas em São Paulo. Eu pegava o avião aqui cedo, pá, decolava para São Paulo, descia, pegava um táxi, ia para a pista, dava um tiro de 110 com barreiras, se eu fosse para a final, eu corria a final, já pegava o avião à tarde e já voltava. Então eu ia para competir ali em São Paulo, como eu fosse pegar um circular, vai até ali no bairro e volta, sabe? E aí eu falei, nossa, é legal, eu não quero mais parar de treinar não, pensei, né? Mas eu tô ficando velho e tal. Aí um amigo meu chegou e falou assim, mas você não precisa parar de treinar, vai pro Master. Eu já estava nessa hora com 36 anos. Estava competindo, vai pro Master. Aí eu falei assim, mas o Master não tem que ter 40 anos? Você é veterano? Não, começa com 35 e tal. Aí eu peguei e fui pro Master, cara. Disputei um campeonato brasileiro Master, fui campeão brasileiro, fiz recorde sul-americano. Falei, olha. E aí eu me animei, falei, vou treinar mais para tentar mais de novo para ir pro Mundial. E fui. Aí aconteceu uma coisa que eu não esperava. Naqueles anos ali, eu envelheci, como todo mundo envelhece, mas eu ainda melhorei minhas marcas. Porque eu estava com vontade, estava com motivação, eu comecei a regrar minha alimentação, comecei a colocar em prática tudo que eu conhecia, comecei a ler sobre um anti-envelhecimento, né? E comecei a atacar tudo com todas as minhas forças para evitar a queda do meu desempenho. Aí aos 36 anos eu fiz um recorde sul-americano, que foi 14,51 no 110 com barreiras. Depois, isso aos 35 anos. Aí aos 40, mais velho, eu fiz o recorde sul-americano de novo, da outra categoria, que é agora, porque a cada 5 anos no Master muda. E todo mundo a cada 5 anos vai piorando, né? Então eu Então você compete com pessoas com diferença de idade de até 5 anos? 5 anos. 5 anos de diferença de idade. E aí eu vou te falar quando que eu sentia um certo rejuvenescimento. Deu a impressão que eu rejuvenesci, vou te falar quando, ó. Então, aos 35, 36, eu fiz 14,51 no 110 com barreiras. Aos 40 anos, eu fiz 15,01
Eu falei, da agora em diante não vou abaixo mais de 15, falei. Depois, aos 46, Você estava já fazendo estava pós-doc. conformado. Estava fazendo pós-doc nos Estados Unidos, 2 anos atrás, um ano. É que eu fui Três até anos visitar atrás. vocês, né? Você até foi lá visitar. Aí eu falei assim, cara, já estava estudando bastante. Já estava fazendo pesquisa com telômero nessa hora, porque eu estava vendo os atletas master velhos, mais jovens, jovens velhos eu via. Caras de 75 anos, 80 anos, correndo, saltando. Aí eu comecei a ficar bastante interessado em tentar entender os mecanismos pelos quais aqueles caras desaceleravam os seus envelhecimentos. E eu queria ser um daqueles. Eu queria ser um daqueles. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu tenho vontade. E eu lutei por isso. Então, quando eu estava nos Estados Unidos, eu falei, eu quero provar, vamos ver se eu não consigo de novo correr abaixo de 15 segundos aos 46 anos. Pois eu te falo, meu, aí eu fiz uma dieta bem balanceadinha. Eu levava os filhos para casa, para a escola de bicicleta, voltava, dormia bem, administrei o meu estresse. Eu treinava em pistas boas, as melhores barreiras, pistas boas, academias boas. O meu supervisor, ele também era bem assim legal assim em relação a ele trabalha com medicina alternativa e ele usa o exercício. Você conheceu o John Lewis, não? Você esteve lá, né? Não sei se você chegou a conhecer ele. Ai, não lembro não lembro É. se ele estava lá. E aí, então, ele me dava muita liberdade. Eu ia ao laboratório durante um período de tempo também, não ficava o dia inteiro socado no laboratório. Eu ajudava lá um pouco, ajudava de casa a escrever, tinha horário para treinar. Eu organizei a minha vida, treinei legal, alimentei bem, dormi bem, cheguei a ter 4, 5% de gordura corporal, meus níveis de força Nossa, aumentaram. com Aí eu comecei a 46? correr, abaixo de 15 segundos, cara. Cheguei a fazer uma marca de 14,68, inclusive. Fiz o recorde sul-americano. O meu recorde sul-americano na categoria dos 45 a 50 é melhor do que dos 40 a 45. E aí eu senti isso, aí eu fiquei mais afim ainda de estudar esses aspectos, né? Depois eu vou descobrindo muita coisa que a gente pode conversar aqui agora, né? Mas eu senti isso em mim, eu senti que é possível você ainda circular um pouco no teu envelhecimento. Eu não vou conseguir ser um menino igual o Luca, mas eu posso, por exemplo, daqui 2, 3 meses, estar funcionalmente e metabolicamente mais jovem do que eu estou hoje, a depender do meu estilo de vida que eu assumi. Você pode, assim, ficar indo e voltando, mas é melhor você ficar segurando. É isso que esses caras fazem. Muita coisa eles fazem que a gente pode discutir e que eu acredito que é o mecanismo pelo qual eles atenuam esse envelhecimento. Eu ia até te perguntar sobre isso. Esse benefício do exercício, ele se dá só com os atletas? Ou uma pessoa que faz um exercício num nível mais moderado, que não tem um volume de treinamento tão grande quanto um atleta para uma competição mundial, por exemplo? Nós ainda não estudamos os indivíduos recreacionais. É um objetivo que a gente tem. Mas o que a gente vê, tanto nos artigos que nós lemos, quanto nos trabalhos que a gente tem oportunidade de estudar no grupo, porque no grupo tem os atletas muito bem treinados, tem uns que são menos treinados, então a gente consegue observar que tem benefício também, só que parece que os benefícios tem gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas eles são intensidade dependentes. As pessoas que treinam com maior rigor e têm uma certa intensidade nos seus treinos, não com muita frequência, algumas vezes na semana, pelo menos, parecem desencadear melhores efeitos. Isso já está sendo comprovado em alguns estudos, inclusive, tá? Ô, Herbert, você viu um post que eu fiz? Não sei se o pessoal que está acompanhando aí, eu postei no feed e postei nos stories. Saiu essa semana um artigo numa Ah, revista que chama Diabetologia, ah, de uma pesquisadora da Suécia, que eu não vou saber falar o sobrenome dela. E o título do artigo é Treine como um atleta. E o artigo é hum, voltado para diabéticos tipo 2. E ela uhum. aborda justamente essa questão da intensidade, dos treinos mais intensos, que muitas vezes eu até fiz uma enquete aí com o pessoal, porque muita gente tem um pouco de receio. É claro que você não vai pôr uma pessoa para fazer. Eu acho que o HIIT, ele também popularizou muito, né, esse tipo de treinamento, apesar que o HIIT sempre existiu, né? E aí veio esse nome aí, esse modismo. Mas eu ainda acho que tem pessoas que têm esse receio de treinar intenso, mas não é um treinamento que o cara tá sem fazer nada, sedentário, e vai dar um tiro, né? Não. Não é isso, né? Tem Exi- toda uma adaptação, tem todo, né? Cada indivíduo é de uma forma, né?
vai responder de uma maneira também. Eu acho que existe uma questão genética, né? Então, eu estava inclusive hoje lendo uns artigos, deixa eu ver se dá para você ver aqui. Aqui, virou. Ah, legal. Ah, voltou, peraí, desculpa. Só para comentar um pouquinho, né? Ó. Tem. Tá vendo essa. Você consegue ver ou tá ruim? E a minha voz, como é que tá também? A voz tá ótima. A tela tá um pouquinho dando aquele efeito do computador, mas tá dando para ver o resveratrol, a Sei. IPK e emitor. Então, vou colocar uma coisa, porque tem muita gente que nos ouve, embora a maioria talvez seja da área de educação física, não é todo mundo que está afim de ver bioquímica e mecanismo pra caramba. Mas só vou colocar para vocês, quer ver, de um modo geral, existem duas vias importantes para a nossa sobrevivência. Uma é a via da AMPK, a outra é a via do mTOR. Tá? Deixa eu voltar para cá um pouquinho, depois eu volto lá. A via da mTOR, por exemplo, está relacionada ao anabolismo, síntese de proteínas, reparo tecidual. Ela é importante, porque quando você se alimenta, você vai fazer anabolismo. Mas só que tem sido demonstrado que quando você ativa muito a via da mTOR, você acelera o seu envelhecimento. Tá? Como vocês estão vendo aqui, ó. Na via da mTOR, que às vezes muito desejada por muitos fisiculturistas, porque ela tem a ver com anabolismo, você está vendo aqui, ó, a mTOR estimula a síntese de proteínas, só que quando ela é hiperativa, ela leva ao envelhecimento, porque ela tem relação, quando ela é muito ativada, com dano de DNA, estresse celular, disfunção mitocondrial, que pode levar a várias doenças. Metilação. Uhum. Metilação, Agora, você precisa dela, mas quanto? Vamos pensar nela e na outra via, a outra via da AMPK. A via da AMPK, ela é ativada em situações de estresse. Como o exercício, por exemplo, ativa ela. O exercício, assim como o jejum. Quando você fica um tempo sem comer. E isso vem do homem primitivo. Há milhares de anos atrás, quando você não tinha alimento, você tinha que ativar genes da sobrevivência. Então você tem de modo geral, alguns genes do conforto e do anabolismo, do crescimento, por exemplo, que vão ativar proteínas da via da mTOR, para reparo tecidual, recuperação do treino, por exemplo, é importante. Mas tem a via do estresse, que é a via da AMPK. Essa via do estresse, por exemplo, se o indivíduo fica sem se alimentar um tempo, o teu metabolismo não para, você só parou de comer. Você ficou um tempo sem comer. Por exemplo, o homem primitivo, ele abatia uma presa, se alimentava, às vezes só 24 horas depois ele conseguia um novo alimento, a depender da época do ano. E imagina, bota isso aí em termos de adaptação ao longo de milhares de anos, nós desenvolvemos um mecanismo de ativar vias metabólicas para manter a nossa sobrevivência e nos defender. Uma delas é a via da MPK, que estimula, por exemplo, a autofagia. Se você fica sem comer, por exemplo, um tempo, ou muito estresse, você ativa o seu metabolismo, aumenta a atividade mitocondrial, aumenta a oxidação de gordura como fonte de energia, e quando falta, se você não se alimentou, você vai fazer digestão de proteínas disfuncionais, de células disfuncionais. Então você vai fazer essa autofagia, entre outras palavras, é como que suas células novas tivessem a oportunidade de ir lá e digerir células velhas. Uhum. Acabar com as células velhas e se faltar a célula, tem a possibilidade de proliferar e reparar depois quando ele come. Vindo a importância da via da mTOR depois. Mas é importante que haja algum tipo de estresse que ative essa via. O exercício ativa essa via. E essa via, por que o exercício? O exercício é um estresse. Ele vai ativar essa via. Ativou essa via, ela também ativa as sirtuínas, que são enzimas que estão relacionadas, tem sido sugerido que quando o indivíduo aumenta as sirtuínas, ele vai lá e ele ajuda a fazer um DNA resetting. É como se fosse lá limpar um pouco do DNA de alguma metilação indesejável, alguma acetilação que pode estar silenciando ou estimulando genes de maneira incorreta. Né? Como que eu poderia... O que é o envelhecimento, para poder voltar ali e discutir isso?
O envelhecimento é a perda das funções fisiológicas, que começa a nível biomolecular, celular, tecidual, órgãos, sistemas. Então você vai perdendo. Se você começa a perder função, você está envelhecendo. Nós envelhecemos mais ou menos 10% por década após os 30 anos. Tá? Mais ou menos. Em todas as funções fisiológicas. Algumas mais, outras menos. E também é um pouco diferente entre os indivíduos. O que acontece, então? Por que a gente envelhece? Porque lá nas suas células, vamos falar de epigenética agora. Você tem lá no seu... os seus filamentos de DNA estão nos seus cromossomos, que estão no núcleo das suas células. Determinadas sequências do seu DNA representam receitinhas, que são os genes. Essas receitinhas vão levar informação lá para o retículo endoplasmático rugoso via um RNA mensageiro transportador, vai levar lá no retículo endoplasmático rugoso a informação, produz essa proteína, essa e essa. Essas proteínas, quando produzidas, vão levar a função daquela célula, que às vezes é uma enzima de transporte, é uma enzima que vai acelerar uma reação química, é uma enzima que vai fazer uma síntese de alguma coisa, uma síntese de glicogênio, por exemplo. É uma enzima que vai fazer uma síntese de outra enzima, por exemplo. Então, essa célula está funcionando de acordo com aquilo que está escrito no DNA dela. Agora, imagina ao longo da vida, você começa a comer mal, comer demais, estresse oxidativo, luz, substâncias químicas ao longo da sua vida que você tem contato, algumas ligações indesejáveis vão acontecer naquele DNA. Tá lá o filamento, chega uma coisinha ali como se grudasse ali. E aí você passa a não expressar direito aquela receita. É como se você pegasse uma receita do bolo da sua avó e falasse assim pro seu filho: vamos fazer um bolinho aqui com a mamãe? Vamos pegar a receita da minha avó. Aquele bolo era uma delícia. Aí você vai querer replicar o bolo da sua avó, que você lembra daquele bolo quando você tinha 10 anos, aquele bolo no final da tarde que você comia. Vou fazer o bolo da minha avó. Mas na hora que você abre a receita ali do bolo da tua avó, ali pingou uma gota de manteiga antiga, um lambuzou com a massa de bolo, tem um pedaço que está sujo, uma tinta saiu. Aí você olha assim e você fala, isso aqui é uma ou duas colheres de pó royal. Aí você não sabe se é uma ou se é duas. Aí mais para baixo, assim, aqui tem açúcar, farinha, quanto de farinha? Aí você não consegue ler direito a receita, mas você pega e faz o bolo, de acordo com o que você consegue ver. Faz do jeito que dá. E sai um bolo. Só que sai um bolo pior do que o da sua avó. Você fala, cara, o bolo da minha avó não tem igual, o meu já não é mais a mesma coisa e tal. Porém, e se tivesse um jeito de você ir lá e limpar aquela receita? Tirar aquela gosma que caiu daquela massa, dar um jeito de clarear aquela parte que a manteiga escureceu, e aí você vai limpando as informações ali, a receita fica de novo clara para você. Você vai lá e faz um bolo igual ou muito próximo do bolo da sua avó. E o envelhecimento é isso. Ao longo da vida vai havendo alguma ligação, o que a gente chama de acetilação ou metilação, que vai silenciando alguns genes ou deixando alguns genes muito mais ativos do que deveriam, levando a um erro na receita. Assim, a célula produz algumas coisas que não é o ideal, ela vai perdendo a sua identidade, ela vai ficando disfuncional. Essa célula disfuncional, ela está aqui, mas tem outra ali também, então dependendo da quantidade de células disfuncionais num tecido, ele vai perdendo a sua função. Então é onde um órgão não funciona bem, um coração, um rim, vai apresentando disfunções. E essas disfunções caracterizam lá o envelhecimento, né? Entendeu? Ótimo. E você acha, Herbert, que esse efeito do exercício, ele é mais em retardar acontecer esses erros aí na receitinha, ou ele pode também reverter, igual você falou? Ah, não, tá suja a receita, eu consigo ainda reverter. Então, aí que eu estava falando, que o exercício, olha lá, aumenta essa via da MPK aqui, ó. Resulta no aumento de sirtuína. Sirtuínas são enzimas que têm sido sugeridas como possíveis Pac-Mans que vão lá dar uma limpada no seu DNA, como, entre outras palavras. E é claro que isso tem um papel tanto de atenuar, porque às vezes ela não consegue limpar todo o dano, então atenua. Mas em modelo animal já tem sido sugerido que essas
essas enzimas, entre outras, né? Já foram descobertos fatores de rejuvenescimento, que em modelo animal, junto com exercício, vão ativar. Por exemplo, aqui, você está vendo aqui as moléculas de NAD, né? Lembra da mitocôndria? Na mitocôndria, para produzir ATP, não tem o NAD, vai lá, retira NADH mais H. Então, esse NAD, nicotinamida adenildinucleotídeo, é um receptor de hidrogênio. Sem os NADs, a cadeia transportadora de elétrons ali, o ciclo de Krebs, não vai ter como você girar o metabolismo ali celular. Então, quando você tem disfunção mitocondrial, você vai ter menos NAD. E aí isso impacta no menor nível de sirtuínas. Quando você tem uma quantidade aumentada de NAD, você vai ter mais sirtuínas que vão promover esse efeito de inibir a senescência, estimulando um aumento assim, da lifespan, que é a longevidade. Né? E quando acontece tudo isso, tem até um slide aqui importante para eu colocar para vocês. Ó. Aqui, por exemplo, o estresse e uma alimentação saudável contendo, por exemplo, resveratrol, contendo, como aqui até está escrito resveratrol aqui no meio, que tem sido sugerido como uma molécula da juventude. Eles ativam um grupo de enzimas chamadas sirtuínas. Aqui só está escrito a SIRT1, né? E que ativa e tem via mão dupla, né? Mas ativa a MPK, que ativa essa autofagia. Estimulou a autofagia, você vai ter, primeiro, aquela morte de células velhas. As células velhas, elas estão produzindo radicais livres no seu corpo, que vão te envelhecer mais ainda, e estão produzindo inflamação, que vão aumentar também o estresse oxidativo e acelerar o envelhecimento, que daqui a pouco eu vou falar do telômero, né? Esse estresse oxidativo vai encurtando os telômeros, que nós vamos comentar daqui a pouco. Então, quando você estimula a autofagia, você inibe o envelhecimento. Ó. E essa mesma autofagia estimula a produção de antioxidantes, que vão te proteger contra os radicais livres. Tá? E curioso que nós estamos bem numa pandemia. Ó, a própria infecção viral, que é um estresse, parece que ativa essa via. E é um dos caminhos pelo qual o próprio corpo consegue combater a replicação do vírus e se curar de vírus também. Porque tem vírus aí que não tem vacina, o teu corpo mesmo cura ele, né? É o que está acontecendo. Quem está sobrevivendo aí na pandemia, uma vez infectado, não tem vacina. Então é o corpo dele que está encontrando o caminho de cura, né? Através do sistema imunológico. Exatamente. Pois não, Deise, você ia perguntar. Não, é porque acho que primo aqui, Michael, está perguntando se tem algum estudo que comparou veganos e não veganos com relação a telômero e fator inflamatório. Oi, Michael, tudo bem? É meu primo lá, que também é estudante de doutorado lá na região de Ribeirão Preto. Bom você estar aqui. Olha, eu não conheço nenhum estudo especificamente com telômeros e veganos, tá? Mas uma coisa eu te falo. Embora eu coma carne, e também não sou contra ingerir carne, eu acho que tudo de maneira equilibrada é possível, mas a alimentação de um vegano, de modo geral, ela é menos inflamatória, né? Então, ela é menos inflamatória. Se é menos inflamatória, vai ter menos estresse oxidativo e menos inflamação, menos envelhecimento. Porque a inflamação excessiva, tem até o termo inflammaging. O envelhecimento está relacionado à inflamação. Então, por que você inflama? Imagina, você tem estresse oxidativo que vem tanto de fora quanto do seu próprio corpo. Então, quem está também gordinho, o excesso de gordura produz citocinas inflamatórias, né? E o estresse oxidativo, mais a própria inflamação, desencadeando um aumento também de estresse oxidativo, que elas estão interligadas, isso vai gerar um envelhecimento celular, problemas a nível de DNA. Essa alteração leva a células disfuncionais, que por sua vez vão produzir mais espécies reativas de oxigênio e mais substâncias pró-inflamatórias ainda. Então, quanto menos você tiver contato com uma alimentação pró-inflamatória, melhor para você. Tá? E aumentar suas defesas antioxidantes, que isso o treinamento faz, além da alimentação. O que mais? Então, deixa eu ver algo mais que eu poderia colocar. Ô, Herbert, só pegando um gancho com relação a esse efeito inflamatório do envelhecimento,
A gente estava discutindo, né? Inclusive o grupo do Herbert publicou agora, eu tive o prazer de participar do artigo sobre esse possível efeito protetor do exercício, né, na infecção pela Covid. E a gente tem observado que tem vários estudos saindo que estão associando maior gravidade da Covid a doenças crônicas, obesidade, envelhecimento, que são condições que aumentam a inflamação. Então, provavelmente, esses indivíduos, nessas condições, eles têm uma pior resposta do sistema imune, porque a doença, a Covid, ela causa essa grande tempestade de citocina, nos casos mais graves, causa uma grande inflamação, né? E aí, o exercício, ele poderia, inclusive, a gente está até com um estudo bem bacana, não sei se você está sabendo, Herbert, o professor Marcelo, do INCOR, que está em Harvard agora, ele está coordenando esse estudo, a gente tem várias universidades participando, eu estou participando aqui como da equipe, né, na UFMG, para a gente tentar ver se existe uma associação. É claro que a gente vai tentar ver uma associação por questionário, mas pode ser que isso seja o início de uma investigação mais aprofundada sobre esses mecanismos. E aí eu queria comentar uma coisa que você falou e que muita gente fala, quando eu faço exercício, a janela imune, eu tenho maior risco de infecção. E aí eu fui ler uns artigos sobre isso, porque a gente comentou, e você falou, essa curva em J não é bem assim e tal. E eu achei um artigo super interessante, não sei se você conhece, que o que acontece? Os estudos, eles estavam mostrando que quando a gente faz exercício, a gente aumenta essa ativação do sistema imune, gera uma inflamação, e depois, quando era dosado essas células, as células sumiam. Então, os cientistas pensavam assim, essas células morreram, ou seja, o exercício poderia reduzir essa resposta imune. E aí saiu um estudo, acho que foi em 2018. É o contrário, ele está acabando com as células disfuncionais e está melhorando o teu sistema imune, porque você vai repor com células novas. Exatamente, eles viram que as células não morrem, na verdade elas vão para o pulmão, elas vão para os órgãos que estão precisando que as células estejam lá, preparadas, tipo assim, como se fosse batalhar mesmo. Se vier alguma coisa, a gente já está aqui a postos. Eu acho que isso acontece, né? É muito legal isso daí. Você já chegou a ver alguma coisa a respeito disso, desse efeito agudo? Sobre o que eu consegui ver de efeito agudo, mas assim, não pesquisamos nesse nível, né, para ver para onde as células vão, mas nós pesquisamos, nós publicamos uns 2 artigos, mas isso faz um tempo já. Quem quiser depois faz contato lá no Insta, lá eu posso mandar o estudo. Comparando variáveis imunológicas em mulheres, mulheres menopausadas, idosas, após algumas sessões de musculação agudas, de alta intensidade, treinando a 80% de um RM, comparamos com 50% de um RM, e daí nós verificamos que não acontecia imunossupressão nenhuma. Ficava tudo normal, e até os níveis, também medimos níveis de hormônios, cortisol, para ver se aquele treino era muito estressante. Então encontramos que o treinamento tradicional de força, por exemplo, que é intenso, mas o importante é não ser muito intenso do ponto de vista metabólico. Se você fizer um volume grande, esse que é o problema, porque se você começar a fazer um trabalho que vai depletar muito glicogênio, aí você tem que fazer gliconeogênese para repor a glicose circulante. Aí você vai fazer gliconeogênese usando aminoácido circulante. Qual? Glutamina. Se reduzir o glutamina é matéria-prima para células de proliferação rápida. Então, leucócitos, se precisarem proliferar para atacar uma infecção, não vão ter matéria-prima, porque você depletou todo o seu glicogênio, estresse metabólico muito alto, você fez gliconeogênese, não repôs na alimentação, você apresenta glutaminemia, baixa glutaminemia, e aí com isso você pode ter um prejuízo na resposta imunológica, que a gente chama de open window, né? O período de, às vezes, até 3 horas após o exercício que vai acontecer isso. Mas nós não vimos nada disso quando era um trabalho de musculação neuromuscular intenso. Não era nada assim. Ô, Reg, e aí sobre...
Você viu que tem uma pessoa aí, Antônio, você conhece? Antônio Josias, falando que ele é atleta Ó, master, que que ele legal. está com Covid, mas que ele não teve sintomas e que ele acredita que pode ser, pode ter alguma associação. Aí eu ia até pedir para o Antônio responder nosso questionário, não sei se ele respondeu ainda. Essa imunossupressão estaria sendo manifestada mais acentuada em indivíduos sedentários? Isso também é uma coisa, né, Herbert, que a gente tem que levar em consideração. O nível o histórico de atividade física. Quer ver, Antônio? Que legal. Não sei se o Antônio teve a oportunidade de ver esse nosso artigo, né, Deise? Ó, e nós publicamos esse aqui, ó. Publicamos na... Opa, cliquei duas vezes aqui. Publicamos na Frontiers. Por isso que o artigo de opinião foi aceito tão rápido, né? Pô, assim, é relevante o tema. Foi esse aqui, ó. Sobre dos leucócitos, sobre o telômero de leucócitos de atletas master. Se isso os protegeria das consequências da infecção pelo SARS-CoV-2, que é o que o Antônio perguntou aí. Nós tem até uma figurinha aqui, que essa figurinha foi a Daisy que fez, ó, que beleza. Aí vamos ver se vai abrir rápido aqui, ó. Aqui nós temos essa situação, ó, Antônio. Normalmente a pessoa que não treina, ó, ela tem essa inflamação sistêmica, ó, sedentário, ó, inflamação sistêmica, estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo vai encurtando os telômeros. Telômeros são extremidades dos cromossomos que tem relação com o nosso envelhecimento biológico. Se cortar rápido, você envelhece rápido, tá? Então, como eles estão sedentários, são gordinhos, aumenta a gordura corporal, tem estresse oxidativo sistêmico, tanto pelo estilo de vida, como pelo próprio excesso de adiposidade no corpo, encurta os telômeros. Telômeros curtos, os seus cromossomos ficam desestabilizados. E quem está com o telômero curto está tendo tudo aquilo que eu falei antes também. Está tendo mais acetilação, está tendo silenciamento de genes, não está expressando bem proteínas, levando a células disfuncionais. Células disfuncionais são observadas, inclusive, no endotélio dos vasos sanguíneos. E com isso eles têm menor produção de óxido nítrico. Nessa condição, a pessoa está mais envelhecida biologicamente e mais suscetível a doenças crônicas. E quando ela tem a infecção pelo Covid, esse telômero curto e a idade biológica avançada, isso também está dentro dos próprios leucócitos, que são células do sistema imunológico. Então ele tem um sistema imunológico de um velho, né? Não responde a uma infecção. Então ele tem um acometimento mais severo da doença. Já você, Antônio, espero que assim seja com você, ó, que é um atleta master, que treina, que Ele deve falou que já ser... competiu com você, Herbert. Já competiu? Nos Estados Unidos. Legal. Ah, é? Nos Estados Unidos? Que fera. Ele anotou, ele comentou aí, Virgínia. Ah, sei. Que legal, Antônio. Olha, tá vendo? As ciências do exercício da Deise está atravessando fronteiras, né? Aqui, Antônio, você tem, como você treina, ó, mais anti-inflamatórios e antioxidantes, vai preservar os seus telômeros, então você é biologicamente mais jovem. Você tem a função celular preservada e um menor envelhecimento biológico. E aí, se infectado pelo Covid, acontece o que você está fazendo, o que está acontecendo com você. Tem menos sintomas, tem sintomas mais leves, ou nem percebe, e aí a vida, mais rapidamente, você sai dessa condição. Né? Por exemplo, aqui, ó. Eu estou com os dados aqui. Olha que legal esses dados do... Espera aí. Esses aqui, ó. Acabou de sair do forno, não foram publicados ainda, ó. São... Olha... As análises de testosterona de atletas master, do lado direito de vocês aqui, ó. E de indivíduos da mesma idade não treinados. Então, os atletas master têm valores de testosterona comparáveis a jovens. Por quê? Se eles preservam os seus telômeros, eles são biologicamente mais jovens, o sistema endócrino também responde dessa forma. Se mantém com níveis de hormônios sexuais mais altos. Tá? Nós encontramos nesses mesmos atletas master, que eles têm também menores níveis de estradiol. Estradiol é um hormônio que é quando em alto... É um hormônio sexual feminino, né? Ele que inibe o eixo hipotálamo hipófise gonadal. Então eles têm preservado os níveis de hormônios. Esses dados são do Patrick e do Lucas, do mestrado deles, né? E também o Patrício e a Larissa, que estão trabalhando, e mais a
a Sara, a Larissa, que é a psicóloga, né? A gente também toda com essa teoria dos pensamentos e tal, né? E aí, como a pessoa tem uma vida melhor, né? Mais equilibrada, ó, esse artigo aqui que eu te mandei, ó, é o do Samuel. Samuel deve estar aí no grupo, eu acho, né? Esse artigo foi publicado mostrando justamente o interplay, a relação entre estresse oxidativo e inflamação e como isso se comporta no atleta master e a relação com a composição corporal. Vamos logo nas figuras? Por exemplo, aqui você tem indivíduos jovens, os atletas master e os não atletas. E essa aqui é a atividade da enzima catalase, que ela é antioxidante. Então, na comparação com os jovens, não tem diferença, mas o atleta master, ele é diferente ele tem mais defesa antioxidante do que o indivíduo da própria idade não treinado. Então ele tá mais próximo do jovem do que do indivíduo da mesma idade que ele, né? Isso, em todas as variáveis de antioxidantes. Ele não tem menos estresse oxidativo, mas ele tem mais defesa antioxidante, o atleta master. E depois aqui vem o esquema aí que você falou da inflamação. Olha que legal esse resultado aqui, por exemplo, de interleucina 10. Interleucina 10 é uma substância, é um anti-inflamatório, é uma citocina anti-inflamatória. Ela está bem mais alta no atleta master na comparação do não treinado. E ela é próxima do valor do jovem. Tá? Ele tem menos inflamação. Aqui, ó, essa interleucina 6, quando medida em repouso, ela refere mais ao estado inflamatório do que anti-inflamatório, tá? Porque não é durante o exercício. Então, a condição do atleta master é mais próxima do jovem. Ó o cara que não treina. Eu digo o cara são os indivíduos do grupo, né? E aí, como resultado de tudo isso, o que nós temos? Se ele tem mais defesa antioxidante, se ele tem menos inflamação, a condição é essa aqui, ó. Ele vai ter telômeros mais longos. Deixa eu ver aqui os telômeros. Aqui, ó. O atleta master vai ter telômero mais longo. Esse aqui é o atleta de potência, esse aqui é o de endurance, esse aqui é o controle de meia-idade, na comparação com o jovem. Ou seja, os atletas master, de modo geral, atenuam o encurtamento dos telômeros, que foi o que nós mostramos naquela figurinha do estudo lá, dessa aqui, ó, da Frontiers, né? Dessa daqui da Frontiers. Só uma curiosidade, porque eu acho que muita gente fica pensando, quando a gente fala telômero e a gente mostra a figurinha, né, da perninha lá mais curtinha do que o outro. Como que é feita essa técnica para a gente avaliar o comprimento do telômero? Você pode então, foi bom você colocar que eu tenho que fazer meus agradecimentos aqui para a professora Rosângela Vieira Andrade, tá? E a professora Érica, do pessoal da biotecnologia, que nos auxiliou. Felizmente, para nossa sorte, essas análises são feitas em leucócitos. Por quê? Porque depois deu abertura para esse artigo de opinião nossa. A gente coleta o sangue, né, extrai separa os leucócitos, depois de separar os leucócitos, extrai DNA, e aí tem toda uma técnica de amplificação desse DNA, aí trabalha com primers específicos, né? E identifica o comprimento do telômero, mas compara ele com o de um jovem. Lá no grupo a gente escolheu um jovem para marcar esse comprimento do telômero em relação aos demais, né? Por isso que sai esse resultado assim, ó, TS, né? É uma comparação que se faz com um jovem. Por exemplo, esse estudo aqui eu também te mandei. Aqui, ó. Esse aqui foi publicado na International Journal of Sports Medicine. Foi o primeiro estudo com comprimento de telômero em velocistas. Em leucócitos também. São os velocistas master comparado com os não atletas, né? E foi feito em leucócito. Quando aparece, toda vez que vocês verem resultado assim, T/S, ratio, é porque mediu o comprimento de um telômero de um jovem e fez uma proporção, quanto que aquilo é, em termos relativos, daquele jovem. Então, todos os demais da placa foram medidos em relação ao comprimento de um referência, que é o do jovem. Agora, quando não, tem estudos que medem o número de pares de bases, de bases nitrogenadas lá na sequência para contar o comprimento real. A gente não sabe, ainda não desenvolvemos essa técnica.
Na verdade, é difícil. Para cada vez que você vai rodar, sempre dá alguma coisa diferente, errada, você tem que fazer de novo e de novo. Agora nós vamos tentar a técnica que permite você quantificar o comprimento, o número de pares de bases ali. Porque, por exemplo, Deise, eu tenho lá muitos dados já mensurados, esse artigo que eu acabei de mostrar. Uhum. Agora nós estamos com outro projeto. Se eu quiser juntar tudo para fazer o N maior, eu tenho que rodar tudo de novo em cima de uma referência nova. Com as mesmas enzimas, com os mesmos reagentes. E com a mesma referência. O telômero daquele mesmo cara é o referência de novo. E a gente já não tinha nem mais um material biológico dele, tanto que a gente usou do mesmo cara, né? Então a gente precisava partir para uma análise de contar mesmo o número de pares de bases que tem, o telômero de cada um, e para tentar ter dados em banco de dados que daqui 10 anos eu quero saber se o meu telômero encurtou, o quanto encurtou, eu posso ter estudos longitudinais, né? Vocês podem fazer um biobanco, né? Até de célula para poder comparar o efeito disso a longo prazo. Inclusive, até o Fabiano está perguntando se tem um valor de referência. Então, não tem um valor de referência, né? Porque você tem que ter o controle para você comparar aquele grupo que é o que teve a intervenção, na verdade, que é o atleta master, com o outro grupo que não teve. E aí você compara esses valores, né? É uma técnica, por exemplo, as pessoas que participam do nosso estudo como voluntários, a gente manda um relatório assim, né? Média dos jovens, média do grupo, o seu telômero. Aí manda o dele para ele ver como ele está em relação ao grupo. E aí, legal. Se a gente fizer de novo e usar a mesma referência, dá para falar, ó, você com você mesmo, você encurtou tanto por cento do telômero. Aí dá para mapear isso daí, né? Mas nós estamos com outros marcadores mais interessantes, até por serem mais simples, como, por exemplo, do artigo que saiu hoje, que foi do pós-doc do Thiago, não sei se o Thiago está olhando aí, ele dosou o cloto, né? Que é a proteína relacionada a uma das principais, mais reconhecidas. Né? O cloto primeiro. A sirtuína nós vamos dosar. Nós já compramos o kit, né? E tem relação com o telômero. Agora, o interessante, ó, aqui, para mostrar para a turma aqui, ó, quanto esses dados do Patrick. Quanto maior o comprimento dos telômeros, maiores os níveis de testosterona que a pessoa tem, né? Preservar telômero é desacelerar o envelhecimento biológico e preservar a função endócrina, atenuar nível de pró-inflamatórios, melhorar a defesa antioxidante, que por sua vez vai contribuir para atenuar o próprio encurtamento do telômero. Então uma coisa leva a outra. Os nossos atletas master bem treinados, eles não estão perdendo desempenho em 3 a 6% por década. Então atenuou por quase metade o quanto que os indivíduos comuns perdem por década das suas funções fisiológicas. Ah, muito legal. Ô, Herbert, estão me avisando aqui que daqui a 1 minuto e 30 eles vão encerrar, mas aí qualquer coisa eu encerro e volto se tiver no meio de um assunto. Tem uma pessoa aqui que comentou, o François, que queria participar do estudo, que ele queria ser cobaia. Acho que ele está querendo saber o comprimento do telômero dele. E eu lembrei para ele fazer contato. Eu lembrei que quando a gente estava fazendo, quando eu estava fazendo mestrado, que a gente avaliou o polimorfismo da ECA, né? Eu fiz com o Sandro lá em São Paulo, e aí eu vi que eu era DD, né? Você também era DD, não? Que era o deleção, que tem aumento de ECA Eu era ID. O meu filho Luca é DD. Ah, tá. Eu tô correndo aqui antes de cair o sinal, eu tô vendo as perguntinhas que as pessoas estão fazendo, porque depois que cair vai sumir, né? Aí depois eu pego e vou comentar algumas das perguntas que eles estão fazendo aqui. Sobre nutrição, sobre se a obesidade tem um efeito no Covid e o exercício. Tô tentando pegar uma geral aqui. Tá. Ah, o Marcelo. Qualquer coisa eu volto também, não tem problema não. Tá, legal. Tem muita gente aqui conhecida. Agora que eu tô tendo a oportunidade de olhar, tá? Vai cair, espero que vocês voltem. Quem não voltar, então, obrigado pela participação. Eu também tenho aula na graduação às 7 horas, mas eu vou atrasar um pouquinho. A gente continua mais uns minutinhos, porque eu queria falar sobre o estilo de vida, a importância do sono, de aliviar o estresse, da meditação, nutrição. Sobre isso, com as dicas. Tá bom.